Meus amados irmãos, eu sinto que Deus tem algo grandioso para realizar em cada uma das nossas vidas. Quem crê comigo? Não pare de crer, não desista. Deus fará o extraordinário acontecer, porque Ele é soberano, amém? Ele é majestoso, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. O que opera em nós? É o Espírito de vida através do nosso Espírito. Amém? Quero convidar você a abrir juntamente comigo o Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Aleluia! Assim que você encontrar, eu convido você a se colocar em pé para juntos lermos e na sequência você pode se assentar. Oito. Versículo de número 4, diz assim: e colocando-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E a igreja pode se assentar, dando glória a Deus. É muito difícil, queridos, entender uma evolução espiritual que nós não temos. É muito difícil entender processos que nós não passamos. É muito difícil entender circunstâncias e situações que nós nunca tivemos que experimentar. Quem é que vai entender de dor de dente? Quem já teve dor de dente. Quem é que vai entender de uma dor insuportável, como é uma cólica de pedra nos rins? Quem já passou. Então, muitas vezes, nós vamos analisar que você fala: vamos, irmãos, pedir orações agora e levantar um clamor pelo irmão fulano, porque o irmão fulano está passando por uma situação em que ele vai ter que enfrentar o centro cirúrgico. A maior parte das pessoas ouvem aquilo e não afeta elas, e não atinge elas, e não comove ou emociona. Por quê? Porque não tem nada a ver com elas. Agora vamos analisar um ponto. Esta mulher, ela foi pega no próprio ato adulterando. Quem adultera, adultera sozinho, igreja? Sim ou não? Não precisam de duas pessoas para cometer o adultério? Sim ou não? Não precisa de um homem e de uma
uma mulher para cometer um adultério dentro da lei, aonde esses fariseus estavam tentando acusar Jesus? Sim ou não? Agora, por que só a mulher foi levada até Jesus para ser acusada? Porque eles não estavam nem um pouco preocupados, nem com o homem, muito menos com a mulher. Eles não queriam nem saber quem era o casal. Eles não queriam nem saber quem estava adulterando. O problema ali dos fariseus, da religião, era Jesus. Quando muitas vezes algumas circunstâncias começam a acontecer nas nossas vidas, a situação não é o que está acontecendo. Você está pensando que aquilo que acontece financeiramente com você é natural? Não, queridos, é uma guerra, é uma batalha. Existem situações que são batalhas espirituais. Um desemprego que vem é uma batalha. Momentaneamente uma dívida que chega é uma batalha. Para você conquistar algo, às vezes, é uma batalha. Você enfrenta espíritos de morte. E o espírito de morte, ele não chega invisivelmente. Ele chega através de pessoas. Ele chega através de vidas. Ele chega através de atitudes. Ele chega através de situações. A pessoa chega e abraça. Queria ter o carro que ele tem. Queria ter a casa que ele tem. Queria ter o emprego que ele tem. Queria ter o casamento, a família que ele tem. E aí aquele sentimento de tristeza que a pessoa abraça e deseja o que o outro tem, aciona um espírito de direitos legais. Porque não foi tratada no mundo espiritual, não foi desligado no mundo espiritual. Ah, mas eu creio em Deus, eu amo a Deus. Essa mulher, ela não foi pega no próprio ato adulterando porque ela queria. Existem situações que as pessoas, elas fazem e não é porque elas querem. Existem situações de pessoas que deixam de honrar compromissos, principalmente na área financeira, porque alguma guerra, batalha, adversidade aconteceu. Agora dá uma olhada na palavra de Jesus. Eles querem tomar Jesus. Eles querem pegar Jesus, mas olha aquilo que Jesus está falando. Aquilo que Jesus está liberando para a religião e para os fariseus. O livro de Provérbios, no capítulo 31, ele fala muito sobre a dignidade, sobre caráter, sobre aquilo que vai tratar, aquilo que está invisível para a maior parte das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando uma pessoa comete um pecado e ela fica o tempo todo preocupada, ela sofre, ela fica angustiada, ela se desespera, ela chora por causa daquele pecado, é porque a dignidade dela está vinculada com os céus. E Deus está vendo que aquele sofrimento é porque existe um caráter, uma integridade e uma dignidade ainda viva. Todas as vezes que você vê uma pessoa que sofre por causa de um delito que ela cometeu, é porque existe a presença do Espírito de vida. Cada vez que você pega uma pessoa com hanseníase na pele, que é câncer, e você toca a antiga lepra, que a Bíblia fala,
e a pessoa não sente nada ao toque de uma agulha, é porque aquela região está morta, não tem mais vida. Pode bater, pode cortar. Eu venho em nome de Jesus dizer que Deus está tratando com você, porque se existe dignidade em você, caráter em você, é porque Deus vai fazer uma grande obra acontecer. Existe um projeto, existe um propósito, e Deus vai alinhar tudo. A palavra de Deus diz assim, no versículo de número 8: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Aonde ele estava escrevendo? Na terra. O que é que possuía a terra? Lá em Gênesis, Deus fala para o primeiro homem da terra criado, alma vivente, chamado Adão, depois dele ter pecado. Por tua causa, Adão, a terra será maldita. O que é ser maldita? Ter maldição. O que é maldição? Morte. Agora Jesus está escrevendo sobre a maldição. Jesus está escrevendo sobre a morte. Jesus está colocando um novo sinal, uma nova palavra, uma nova autoridade em cima da maldição que Adão trouxe, porque o primeiro foi feito alma vivente, o segundo espírito que dá vida, espírito vivificante. Quem pode agradecer a Deus por isso? Você pode glorificar? Glória a Deus. Primeiro livro do apóstolo Paulo, na Epístola de Coríntios 15:45, ele diz que o primeiro homem foi feito alma. A alma caiu, mas o segundo foi feito espírito vivificante. Jesus Cristo é o espírito que dá vida. Em Romanos capítulo 8, no versículo 2, eu quero ler algo com você. Rapidamente, já voltamos aqui. Ele diz assim, Romanos 8:2. Aleluia, Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, então quer dizer que lei tem vida? Sim. A lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do Espírito, ou a lei que estava através de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, ordenada por Deus, para toda a humanidade, para que todos pudessem cumprir, e o único que a cumpriu totalmente, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, venceu a lei do pecado, a lei da morte. Então quem venceu esta lei pode escrever e dar um novo veredito para cada situação, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu toda a condenação. Só quem crê, dá glória a Deus. É difícil nós entendermos a religião, porque a religião dita regras, a religião posiciona tudo igual, a religião coloca doutrinas iguais, a religião ela faz com que todas as coisas sejam comandadas por ela, mas Jesus chega e fala: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar o mundo. Aleluia. Quando nós estávamos mortos em nossas próprias condenações, Ele
nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Ele nos transportou, Ele vai começar um trabalho. Sim ou não? Quando a concepção acontece, a concepção no ato sexual, uma semente masculina e uma semente feminina, o que vai acontecer ali? O espírito de vida vai pegar aquela semente masculina e aquela semente feminina, vai na unidade das sementes começar a formar um embrião, e esse embrião ele vai começar a receber os mistérios de vida que o Espírito vai retirar da bolsa d'água. O que tem nessa bolsa d'água? Ela fecha no momento da concepção, e aquela água libera os mistérios de vida de Deus. O que acontece em Gênesis capítulo 1? O Espírito do Senhor está onde? Pairado sobre as águas, liberando vida sobre as águas. Ele está liberando os mistérios. E aí nós vamos entender que quando Ele libera todos os mistérios pela água, Ele sabe que sem água não vai existir vida. Por isso, quando Ele cria a mulher através de um pedaço de osso, Ele está dizendo: a resistência para a dor vai ser muito maior para a mulher do que para o homem. É só vocês, irmãzinhas queridas, analisar os homens que vocês possuem perto de vocês. Os maridos, né, os cônjuges, os filhos, os irmãos. Como é que eles fazem quando tem uma dor de cabeça? Gente, eu vou morrer, de hoje eu não passo, está tudo rodando, eu não aguento. E se eles tiverem uma gripe ou um resfriado forte? Pode agendar a consulta lá com o doutor, porque olha, é um febrão, eu sinto que eu não vou aguentar, vai ter que me internar, porque eu não aguento. Eles estão mentindo? Não, é verdade. Eles têm dor mesmo. É uma dor insuportável para eles. Mas e a mulher? Não! A mulher tem uma resistência emocional, espiritual e física muito maior. A mulher tem parto normal, gente. O homem não teria essa condição, porque o material é diferente, a estrutura é diferente, a resistência é diferente. E nós somos o quê? Nós somos a igreja, nós somos a esposa, nós temos resistência para que resista à religião, resista ao engano, resista ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. Olha só o que Jesus fala. Voltando em João 8, 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Por que ninguém condenou? Jesus não falou que, já que eles querem cumprir a lei, era só apedrejar? Foi isso? Não. Aquele dentre vós que está agora, neste momento, sem pecado. Quando nós temos uma alma caída chamada consciência, ninguém precisa falar que você pecou, que você falhou, que você errou. Quando você deita no seu travesseiro, o que o seu travesseiro fala para você? Você não deveria ter falado isso, você não deveria ter feito isso.
Você não deveria ter ido lá. Você não deveria sim ou não? Porque a nossa consciência é alma. E alma caída. E ela sabe o que ela faz, o que ela traz, o que ela direciona. Mas Deus está aqui para dizer: eu estou levantando um espírito de vida em você, para toda a lei do pecado e da morte cair, e a condenação não mais existir. Só quem crê, joga a mão pro outro e fala: eu creio. Engraçado que, por que é que eles simplesmente já começaram dos mais velhos? Hein, pastor Ivone? O mais velho pegou a pedra, jogou no chão e foi embora. Começou pelos mais idosos, os mais experientes diante de Jesus. Por quê? Porque o espírito de vida estava em Jesus e o espírito de acusação estava sobre eles. Jesus vence. Aonde ele chega, ele condena a morte, ele condena o pecado, ele condena o inferno, ele põe por terra tudo aquilo que vai te amarrar, ele põe por terra tudo aquilo que vai te aprisionar, ele põe por terra toda a ação do espírito do vício. O vício de agradar todo mundo tem destruído a nossa geração. O que ele vai falar de mim? O que ela vai falar de mim? E se eu não agradá-la? E se eu não agradá-lo? E se eu não for aceito? E se eu não for convidado? Senhor, não me deixe. O vício de agradar todo mundo. Eu preciso fazer isso, eu preciso ser aprovado. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: mas buscai em primeiro lugar. Qual lugar? Qual lugar, igreja? Qual lugar? Mais uma vez, qual? Mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso? Jesus. Se ele disse é porque ele sabe a verdade. Nenhum daqueles homens, a começar do mais velho até o mais jovem, permaneceram ali para apedrejar, para liberar a morte. Porque Jesus liberou sobre ela vida. O Espírito de vida em Cristo Jesus venceu não só algo, mas uma lei. Tem muita gente que fala: mas Deus não é amor? Sim ou não, igreja? Se Deus é amor, por que tantas perseguições? Se Deus é amor, toda forma de amor é válida. Se Deus é amor, nós podemos todas as coisas. Se Deus é amor, só que Deus não é só amor. Quero conversar um minutinho aqui com os pais. Só quem é pai? Seu filho errou, falhou. Se tiver uma mãe tipo Bispa Márcia Lourenço, segura. As chinelas vão cantar. Vai. Se tiver um filho tipo um Gustavo abençoado, que é do reteté e ainda não sabe, desde pequenininho, segura. O que a mãe faz? O que o pai faz? Mesmo amando muito, corrige. Sim ou não? Agora, por que Deus, sendo pai, a Bíblia fala que todo aquele que Deus recebe por filho, ele corrige. Sim ou não? E açoita. Se ele corrige e açoita, imagine nós, que somos pecadores e falhos. É chinelo que canta. É a espada aquelas espadas que eles falam de São Jorge lá que canta.
É a varinha da goiabeira, da mangueira. Sim ou não? Tem correção, sim, porque tem amor. Que negócio é esse de falar que Deus é amor? E em todo tipo de libertinagem, de bagunça, Deus vai pôr a mão e vai aprovar. Ele não aprova. A lei é essa. Se você cometer um delito na terra e for condenado por um juiz aqui na terra, você vai para a prisão. Sim ou não? Vai ou não vai? Vai. Por que vai para a prisão? Porque a lei condenou. E a lei condenou porque houve um delito. O Senhor Jesus, Ele pagou todos os nossos delitos. Quais delitos? Toda ação do pecado, toda ação da morte. Por isso que eu gosto da imersão. A imersão você pode envolver pessoas, principalmente os que conhecem mais a palavra. Eu gosto de trabalhar na imersão que nós vamos ter o segundo módulo essa semana, com aqueles que conhecem muito e com aqueles que não conhecem nada da Bíblia. Porque os que conhecem muito a Bíblia leem e falam: eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Como é que pode estar isso aqui? E aqueles que nunca viram vão ouvir e vão falar: mas eu não sabia disso. Por quê? Porque a ação da morte vai sair da vida daquele que Deus escolheu para ser selecionado por Ele. Muitos são o quê, igreja? Vamos ver se você sabe. Vamos ver se você sabe agora. Muitos são chamados. Bem alto, muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Então a terra toda está chamada? Sim, todos são chamados. Mas toda a terra está escolhida? Não, por quê? Poucos são escolhidos, porque é a palavra de vida que libera vida e novo nascimento. Mas todos preferem ficar com uma pedra na mão. Vou pegar ele e vou. Agora ele não me escapa. Agora ela não me escapa. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu professor, a culpa é do meu sócio, a culpa é do meu pastor, a culpa é da minha igreja, a culpa é daquele lugar, a culpa, sempre tem um culpado, sim ou não? Sim. Mas Jesus hoje Ele está querendo estender as mãos e falar que não existem culpados para quem tem a presença do Espírito de vida. Vira aí a Bíblia, João 9:2. Ele diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Porque existe um pecado, uma transferência geracional. Então eles querem perguntar para Jesus. Segundo a lei dos 10 mandamentos, eu visitarei a maldade dos pais. Aonde? Nos filhos, daqueles que me aborrecerem até a terceira e quarta geração. Então está certa a pergunta dele. A glória de Deus, que é o poder da lei cumprida em Cristo Jesus, iria se manifestar para trazer cura em um cego que nasceu cego. Havia pecado, mas Jesus venceu o pecado. Havia a ação da morte, a enfermidade, mas Jesus, Ele é o Espírito de vida. Então Ele vence o pecado, vence a morte, vence o inferno e vence toda a ação contrária. Você não está entendendo. Jesus não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, com a Igreja Católica Apostólica Evangélica, que são os protestantes, a partir de Martinho Lutero. Jesus tem a ver com aqueles que querem nascer de novo. Importa que todo aquele que nascer do Espírito de vida terá
vida abundante. Aquele que permanecer na ação da morte, terá morte abundante o tempo todo. Eu quero que você entenda uma coisa. Em Cristo Jesus, a religião, ela pode ser constituída por pessoas muito boas. Por pessoas o quê? E ela tem pessoas dignas, de caráter, íntegras. Só que qualquer religião, ela tem um ponto: o espírito de morte que condena. Toda religião. E Jesus é religião? Não. Jesus é a nova vida, a ponte de ligação até Deus. Por isso toda condenação cai, para quando a vida de Deus se materializa naquele que crê. Quem crê? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós começamos a avaliar João capítulo 9, nós vamos analisar que os próprios pais falam: vocês querem saber se o meu filho foi curado? Pergunte para ele. Porque nós não queremos confusão com os religiosos. Nós não queremos brigar com os saduceus. Nós não queremos brigar com os fariseus. Nós não queremos bater de frente com a religião. Então pergunte para ele. Hoje a religião olha para você, faz um diagnóstico, principalmente os mais tradicionais, e fala: esse aí vai para o inferno, esse aí está perdido, esse aí não tem jeito. A única coisa que realmente nos leva, a todos nós, para o inferno, a começar daqui, é a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós fechamos a porta de perdão. Se a porta de perdão, eu não posso perdoar alguém que me ofendeu, alguém que me machucou, alguém que me feriu, como que Deus vai me perdoar? Senhor, não, igreja. Não perdoa meu pai, não perdoa minha mãe, não perdoa meu irmão, não perdoa meu vizinho, não perdoa meu amigo. Como que Deus vai te perdoar se você não liberou? Ele recebe o perdão que veio de você, e Ele cura, renova, restaura, santifica, justifica. Joga a mão para o céu, levanta as duas mãos aos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada uma destas vidas que estão de mãos levantadas, estão recebendo a unção que despedaça todo jugo. Assim como esta mulher, ela não foi na presença de um espírito que trazia morte, que convivia com leis, através da ação do pecado e da morte, mas ela estava diante daquele que venceu toda a maldição ao nascer em um corpo. Ele estava vencendo cada lei, vencendo cada adversidade. Agora, tudo que está condenando, amarrando, enlaçando, acorrentando, adoecendo cada uma dessas vidas, suas famílias, seus negócios, contas financeiras, contas profissionais, toda a ação de sociedade, tudo aquilo que são alianças paralelas, nós nos levantamos agora como igreja, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, e levantamos as mãos e dizemos: nós cremos que o nosso Salvador já chegou, e a cura em nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode louvar ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor, você pode glorificar